Boa noite. E aí, pessoal? Vamos começar a nossa live de hoje. Vai ter um papo legal aqui. E aí, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Tô meio sumida, né? Quero pedir desculpas. Ei, Nilma, Naná, Lua, oi, o Júlio. Gente, é o seguinte, eu tô tentando, tá? Mas assim, nossa senhora, o trabalho tá... Mas tá bom, né? Tá bom. A gente tem que agradecer o tempo inteiro, porque realmente tá maravilhoso e a gente tá podendo, assim, ajudar muita gente, tá? Então, vou falar aqui hoje sobre o seguinte. Vamos ver o que tem aqui de... Na realidade, eu tô mexendo aqui no meu computador. É o seguinte, gente. A gente vai falar um pouquinho, né, do que tá acontecendo hoje, do que eu tô fazendo todos os dias, do que eu tô aplicando, né, junto aos consulados. Vamos falar sobre o que tá acontecendo, como que tá os agendamentos, que eu acho que tem gente aí que tá querendo saber, né? A gente tem recebido muitas perguntas no direct sobre o processo de renovação, tá perguntando sobre os NIEs e eu vou falar tudo aqui, tá? Sobre os pedidos de exceção, né, de interesse nacional. Vou falar de algumas pessoas que podem pedir um agendamento de urgência e talvez não saibam, né, que elas podem. Então, vamos lá. Bom, primeiro, boa noite, né, galera? A Roberta tá aí sempre, né, gente? Ó, tem gente que tá o tempo inteiro, ó. Má Pedrosa sempre, né? Bia, perfeita, traz notícia boa. Tô doida pra trazer notícia boa. Mas aqui, gente, é o seguinte. Quero contar pra vocês o seguinte. O que eu tenho feito todos os dias que eu tô sentindo uma mudança? E isso a gente tem que falar quando a gente sente na prática, né? Então, olha, meus últimos pedidos de exceção de interesse nacional, gente, eu não sei quantos, não consigo falar aqui pra vocês, mas sei lá. Muitos, dezenas. Aqui, praticamente nenhum negado. Na verdade, tem sim, tem uma negativa sim, mas assim, é muito pequena, tipo 2 negados, 3 negados no meio de dezenas de pedidos. Principalmente quando eu faço pedidos de vistos relacionados a trabalho, né? Porque quando não é um visto de trabalho, é um visto de visitante, B1, B2, o que acontece? A gente pode pedir, lógico, dependendo da situação, também vai ser aprovado, né? Inclusive aqui, ó, vou falar com vocês. Gente, quem é isento da proclamação, eu acho que é 10.043, uma coisa assim, não lembro o número da proclamação de cabeça, que eu já estou ficando meio biruta. O negócio é o seguinte, tem pessoas que são isentas de algumas proclamações presidenciais, porque pai e mãe de cidadão americano menor, às vezes é irmão menor, que tem um irmão cidadão americano também que é menor, ou gente, cidadão ou residente permanente legal, ou seja, cidadão ou um permanente de green card, né? Na verdade, é um residente permanente, né? Que possui green card, tem as mesmas condições, tá? Então, se você é mãe de um menor que é residente permanente legal, ou seja, que tem green card ou cidadão americano, aqui a gente pode solicitar renovação do seu visto, a gente pode solicitar, se você não tem visto, um pedido para que eles façam o seu visto. Por quê? Porque você tem um filho cidadão americano menor de idade. Se você, se são irmãos, é aquilo que eu tô falando, né? Irmão menor de um irmão estadunidense ou residente permanente legal, também tem as mesmas condições. Se você... deixa eu pensar aqui. Gente, porque tem várias regras, né? E é claro, quando uma pessoa me procura, eu vou lá, verifico direitinho, porque eu sei a maioria de cor na cabeça, mas a gente sempre tá buscando, né? Pra não dar uma bobeirinha. E aí a gente pede. Quem é casado com cidadão americano, gente,
né, quem é cônjuge, não interessa, sempre morou no Brasil, mas tá precisando renovar o visto, deixou o visto vencer e precisa tirar o visto americano, também a gente consegue um agendamento emergencial, né, porque é meio que de direito o agendamento emergencial, né, é porque você tem um parente de primeiro grau que é cidadão estadunidense, né, norte-americano. Bom, essas condições todas dessa relação familiar muito próxima, a maioria tem, mas tem que procurar saber, porque tem regras de idade, tem um tanto de regrinha e a gente tem que ver se você se qualifica realmente, tá? Essa é uma possibilidade, né, para estar solicitando aí um atendimento uma exceção, né, um atendimento de exceção, de urgência e por aí vai. Bom, com relação aos vistos de trabalho, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Olha, meus vistos de trabalho, praticamente todos aprovados. O que tá com um pouquinho mais de dificuldade, mas a gente tem tido H aprovado também, tá? Porque os vistos de categoria H, principalmente H2B, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de aprovação devido ao segmento que está envolvido, alguma coisa assim, né? Mas os vistos de categoria L, pois é, H2A aprovado. A gente tá tendo um tanto de surpresa boa, né? Eu tive H1B, tive visto O, tive muitos vistos aprovados, muitos não só o visto, né, gente? NAI. E o engraçado é o seguinte, quando é aprovado ali, né, a exceção de interesse nacional para atender esse pessoal, até hoje eu não tenho alguém que tenha me dito, olha, o meu visto foi negado. Eu tenho um caso que não aconteceu no Brasil, tá? Que teve sim um indeferimento de visto, mas é fora do Brasil. Mas no Brasil, nenhum negado. Todos que tiveram a exceção aprovada foram aprovados. Entenderam? Então, assim, gente, é isso. Eu acho que tem muita gente que tá desesperada, tá achando que tá no fundo do poço, que não sei o que não tem jeito, que o sonho foi por água abaixo. Eu acho que não. Principalmente depois que saiu essa notícia de reabertura, né, de fronteiras para brasileiros totalmente vacinados, agora em novembro e tudo mais. O que acontece? Parece que a gente sente, eu tenho sentido um resultado mais satisfatório nos pedidos de exceção de interesse nacional, tá? Não sei se eu já acostumei fazer tantos que eu fiz, né? Eu já fiz centenas de pedidos de NIE. Eu tô me sentindo mais à vontade. Entendeu? Eu tenho, assim, mais certeza de que vai ser aprovado. Olha que engraçado. Eu acho que tem a ver com o momento, né? As coisas vêm melhorando a cada dia. A gente tem percebido isso. Agora aqui, o que eu tenho que falar que é muito importante, que tem gente que ainda não sabe, é o seguinte. Gente, a agenda para atividade de rotina, né, do consulado americano, que é aquela agenda do visto, B1, B2, das renovações, né, sabe? A agenda normal, ela realmente, olha só, a gente está publicando aí todos os dias. Eu acho que vocês estão acompanhando, né? No nosso feed, nossos stories, até como forma informativa mesmo. Porque quando o consulado, né? Quando o governo americano publicou, né, da intenção de reabertura das fronteiras em novembro desse ano para brasileiros totalmente vacinados, né? Não só brasileiros, mas incluindo brasileiros, o que aconteceu? Aqui, parece que o pessoal deu uma acordada, sabe? Ai, meu Deus, vou olhar meu visto como tá, vou ver. Hoje o agendamento, ele tá para janeiro de 2023. Os agendamentos estão para o ano de 2023, tem base, né? A gente tá em 2021 ainda. E os agendamentos já estão para janeiro de 2023, né? Então, assim, é importante que vocês saibam. Porque quem tem pretensão de viagem, quem tem programação,
né? Quem tem visto próximo a vencer ou que vai vencer o ano que vem, seja qual for a data, de janeiro a dezembro, já deveria ter procurado, né? Aí agendar a sua data para renovar o visto com tranquilidade, porque não tem mais data o ano que vem. E olha, gente, eu sempre acredito que vai acontecer alguma coisa assim, né? Numa reorganização, tem que ter aí um planejamento, né, para retomada desse serviço, sim. A gente não sabe exatamente qual vai ser o planejamento, mas com todo o planejamento do mundo, vocês concordam comigo que se os consulados no Brasil tinham condições de emitir, sei lá, 1.200.000 vistos por ano, emitindo aquele tanto de visto que sempre emitiu normalmente, né, numa situação normal, como que eles vão emitir 2 milhões, 2 milhões e meio, sei lá, até mais do que isso, para deixar em dia? É meio humanamente impossível, né? Nem com força-tarefa. Você concorda comigo? É muita coisa. A diferença do que eles emitiam normalmente para o que tem de demanda reprimida é muito diferente. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Claro, a gente não tem números exatos, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Mas, né, pode ser que tenham, sim, algumas coisas boas. Mas eu sou do tipo que, se você é cauteloso, se você se antecipa, você não perde nada por isso, né? Então, ó, hoje os agendamentos de renovação estão no Rio de Janeiro, para 17 de janeiro de 2023, a partir, tá? De 17 de janeiro de 2023. Porto Alegre a partir do dia 4 de janeiro de 2023. E aqui, ó, Brasília, São Paulo e Recife, tá fechada a agenda, tá? E aí a gente pensa, e para os primeiros vistos, quem tá tirando visto pela primeira vez? Ô, gente, também tá na situação, assim, bem difícil, né? Tá um menos pior do que renovar, mas tá lá. Brasília tá para novembro, Rio de Janeiro tá para junho de 2023. 2023, ou seja, meio do ano de 2023. São Paulo tá para setembro de 2022. Recife, agosto de 2022. E em Porto Alegre, janeiro de 2023. Também tá uma situação bem delicada, você concorda? Então, bom, né, os vistos que estão sendo emitidos no momento são os vistos de estudante ainda, né? Eles continuam sendo tratados como exceções, então tem vagas ainda aqui para outubro, né? Para semana que vem tem vaga, tá? E é isso aí, gente. O que eu tô dizendo aqui é para alertar, né, na intenção de dar uma acordadinha. Eu sei que depois desse anúncio de reabertura de fronteira, né, para novembro, muita gente ficou alerta, foi lá, olhou se o visto estava vencido, quando que ia vencer, e sim, já começou a tomar providência. Mas tem muita gente que ainda não, né, que tá esperando, vai acontecer algum milagre. Não sei não, hein? Então vamos lá, gente, vou responder um pouquinho de pergunta de vocês hoje, agora. Vamos lá. A Mari tá perguntando aqui, ó. Boa noite. Contratei mundial para o visto da minha avó. Está agendado para 19/11. Será que irão cancelar? A viagem está toda comprada. Iríamos em 4 gerações para Orlando. Então, Mari, olha, a gente tem muita esperança de que reabra, pelo menos. Reabra assim, né? Vamos falar assim, a gente tem muita esperança de que os consulados retomem alguma coisa, pelo menos alguns serviços, mesmo que não sejam todos, que eu também acho difícil eles retomarem todos os serviços de uma vez. Eu acredito que eles devem retomar alguns serviços. E, com certeza, eles devem criar algum tipo de regrinha de prioridade, alguma coisa assim, a gente não sabe ainda, né? Essa estratégia ainda não foi divulgada. Mas olha, hoje é dia 5/10. A gente acredita que eles têm no máximo mais uma semana para divulgar alguma coisa. Até porque a gente tem que preparar os processos de novembro, né? Tá tudo semi-preparado, mas a gente tem que ligar para cliente, entrar em contato, pedir documento, principalmente para os processos despachados.
E são muitos clientes, são centenas que nós temos nessa mesma situação da sua avó, Mari. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Né? Vão no pensamento positivo aí, que a gente não deve sofrer antes da hora nunca. Eu sou dessa opinião também, porque quando a gente pensa positivo, a gente atrai coisa positiva, né? E é isso que a gente tá precisando, consulados reabertos. Ai, se Deus quiser, vamos lá. A Lua tá falando aqui, ó, Lua Carvalho. Bia, vocês estão conseguindo adiantamento para o consulado de Recife? Então, Lua, a Mundial Vistos, a gente tem um staffzinho, a gente tem 3 consultores, gente, que fica o tempo todo só monitorando o sistema para adiantar. Olha, meus clientes que têm recebido notícia de adiantamento, eu não gosto de ficar falando aqui numa live, porque na realidade o adiantamento, né, a gente não consegue adiantar todo mundo de uma vez, e a gente tem uma demanda grande de adiantamento. E a gente tem conseguido. Todo dia a gente adianta um pouquinho. Todo dia a gente adianta um pouquinho, né? É claro que a gente não consegue adiantar 100 pessoas num dia, mas todo dia a gente adianta um pouquinho e a gente chega lá, né? E nossos adiantamentos têm sido bons adiantamentos, né? Quem tá sendo adiantado aí sabe disso. E com certeza tá aparecendo sim, né? Não é o que eu tô falando. Tem que monitorar, se não monitorar não consegue. Mas se aparece para um consulado, aparece para todos. Eu mesma, de cliente meu que conseguiu tirar visto fora, ou que mudou alguma coisa de planejamento e tudo, que eu reagendei, que voltou, com certeza, porque a vaga ela pode não voltar na hora, mas ela volta pro sistema depois. Que eu cancelei em janeiro, várias vagas, vários agendamentos. Entendeu? Então, vários não, né, gente? Alguns. Falar vários é exagero meu. Mas assim, alguns. De gente que tirou o visto fora, que conseguiu. Aí, Bia, eu consegui, pode cancelar, né? Aqui, ó. Se eu tiver uma pessoa residente permanente na França, sem vínculo familiar... Não entendi sua pergunta. Principalmente porque se trata de França. E se for para ir para a França, a gente tem que ver a regra direitinho, mas a gente faz todos os vistos também da França, tá? Para a França. De trabalho, de estudos, de reagrupamento, de tudo, tá, Shell? Se você tiver interesse, pode procurar a gente. A gente, muito importante, vou falar uma coisa aqui muito importante para vocês. Pelo amor de Deus, é muito importante. Aqui a gente não consegue dar assessoria pelo direct, tá? A gente não consegue definitivamente. O direct, quando você entra em contato com a gente pelo direct, você recebe uma mensagem aonde tem ali 3, 4 consultores que fazem o primeiro atendimento. São os nossos consultores da loja online, onde eles vão conversar com você primeiro, entender a sua demanda, ver o que você realmente precisa, e aí sim você vai ser direcionado para um especialista, né, que vai resolver seu problema. Mas aqui a gente não consegue atender pelo direct, é muito difícil. Né? Eu sei que tem gente que me chama no meu particular também, no meu direct, não tem problema, eu sempre vou responder, mas assim, eu preciso conversar com a pessoa pelo WhatsApp, a gente tem ferramenta para mandar orçamento, a gente tem ferramenta, entendeu? Facilita, é mais prático, mais rápido, tá? Não quero que ninguém fique chateado, mas realmente a gente não consegue, né? Meio que 300, 400 mensagens num dia, ninguém consegue responder, né, gente? Bom, a Camila tá perguntando aqui, ó, está sendo possível agendar para São Paulo? Está aparecendo indisponível, Casby. Sim, Camila, na realidade você tá falando uma coisa, é porque apareceram algumas vagas, né, foi o quê? Em setembro? Ai, São Paulo tá aparecendo algumas vagas, outubro, alguma coisa assim. Eu fui também fazer agendamento e não tem centro de atendimentos, não tá podendo agendar para São Paulo, a gente não tá conseguindo. Mas isso significa que eles estão mexendo no sistema. Tá vendo algum upgrade, alguma coisa? Então, em breve, a gente deve ter alguma coisa nova, tá? Bom, a Roberta tá falando aqui, ó. Vi que estenderam a validade da taxa de visto para setembro de 2023. É um bom sinal ou não? É um bom sinal, né, gente? Claro. O que acontece? Na realidade, muita gente... Olha aqui. Cada um pensa na sua situação. Mas pensa na situação daquela pessoa
que desde março de 2020, que é do ano passado, ela pagou a taxa e ela tinha um agendamento que foi cancelado. Ela já deve ter tido uns 4, 5 cancelamentos ao longo do tempo, ou mais. E a taxa dela já estaria vencida desde março de 2021, certo? Então a primeira extensão foi para setembro de 2022 e agora setembro de 2023. Ou seja, pessoas, vocês não perderão a taxa que você pagou, né? Por quê? Porque eles não sabem quanto tempo que eles vão demorar para colocar essa demanda reprimida em ordem, né? Eu acredito que seja bem por aí. Mas que tá voltando, tá voltando. Eu acredito que vai voltar muito em breve. Cama... Nicole. Bia, quando solicitamos NIE e ele é aprovado, precisamos viajar imediatamente ou podemos aguardar? Olha, o consulado ele pede para que você faça um pedido, um requerimento de NIE até 30 dias, né? Antes da sua pretensão de entrada nos Estados Unidos. Agora, o NIE, ele é válido por 12 meses, né? Então, se você tem um NIE aprovado, o NIE ele serve para duas coisas. Se você já tem o visto, para que você possa embarcar de forma imediata para os Estados Unidos com a isenção da quarentena, o que não vai precisar mais a partir de novembro. Mas o NIE ele serve para quê? Para um atendimento exceção, ou seja, você precisa estar nos Estados Unidos e você só conseguiu agendar o seu visto lá para não sei quando, você precisa de uma avaliação, porque você pode ser uma exceção de interesse nacional e aí o consulado vai fazer o quê? Adiantar o seu atendimento para emissão do seu visto em caráter emergencial. Então pronto, aí você conseguiu, foi lá, fez a entrevista, conseguiu o visto foi aprovado, demorou aí 10, 12 dias, seu passaporte foi entregue, tá tudo ok. Desse prazo, para você entrar nos Estados Unidos, o ideal é que você esteja com o passaporte em mãos e entre até, né, nos próximos 30 dias, certo? Mas, se por algum motivo você não vai entrar, você não vai perder o direito de entrar por isso, né? O que eu tô dizendo é, como o consulado trata uma exceção de interesse nacional, né, para casos emergenciais, ou seja, que você precisa estar nos Estados Unidos de uma forma emergencial, por isso que seu visto vai ser emitido de forma emergencial, né, como uma exceção, teoricamente você precisa estar nos Estados Unidos o quanto antes, você concorda comigo? Então, né, é bom verificar isso aí direitinho, qual que é a sua real necessidade, porque senão não justifica essa loucura de pedir para que seja atendido agora, né, para que seu visto seja emitido agora, se você não tem a necessidade de viajar agora. Até porque a demanda de NIE tá, ó, por que tá assim? Porque tem muita gente precisando embarcar para os Estados Unidos imediatamente, principalmente as pessoas que têm visto de trabalho, né, porque petições, elas expiram, porque prazos, né? Essas pessoas têm prazos, enfim, uma série de coisas, né? Então, esses casos, eles são casos realmente emergenciais, né, gente? Hoje a gente tá, meu cabelo tá molhado, né? Tá bagunçado aí, mas tá bom. Tá bagunçado, mas tá bom, né? Tá calor demais. A Jana tá aqui, ó. Notícias sobre a abertura dos consulados, então, ainda não, né? Nada oficial. Ô, gente, eu acredito que aqui, ó, hoje é terça-feira, dia 5, né? 6, 7, 8. Sexta-feira, dia 8. Não, até semana que vem. Até semana que vem a gente vai saber o que vai acontecer. Então, gente, ó, me acompanha aí, hein? Que a gente vai saber tudo que vai acontecer. E eu vou contar aí no Stories. Na hora que acontecer, eu já vou fazer Stories na hora e já vou aliviar aí, passar um pouquinho de informação pra vocês. A Fabi tá lá. Oi, Bia, boa noite. Tá bom, Fabi? Patrícia Mancuso. O visto de turismo tá fazendo? Então, ainda não, né, gente? A suspensão desse serviço de rotina, até então, ele está só até 31/10, que é esse mês. Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tá muito apreensiva, estou muito ansiosa, louca para que tudo volte ao normal.
A Renata tá falando, ó, quero marcar meu visto pro ano que vem com vocês e vai dar certo, se Deus quiser. Vai sim, se você quer marcar pro ano que vem, você já tinha que ter procurado a gente, viu, Renata? Porque o agendamento já tá lá, daquele jeitinho, final do ano que vem ou 2023 já, viu? Eu te espero lá, hein? Procura a gente. A Laila, Tatiana, ai, gente, adora aí o pessoal participando. Juscelia Andrade, você tem alguma previsão de quando a Coronavac será aceita no Canadá? Então, gente, essa questão de vacina, ainda vai acontecer algumas reuniões, né?